Rapaziada, é o seguinte, tem em mãos a redação de um candidato que fez o concurso da Polícia Militar do Estado do Acre e ele obteve a nota 18 pontos de 20, ou seja, ele foi penalizado em apenas 2 pontos. E nesse vídeo eu quero analisar um dos aspectos em que ele foi analisado para que isso não aconteça com vocês. Se você não me conhece, meu nome é professor Adriano Alexandre e me siga no Instagram também, @Adriano Alexandre com 2 L's, beleza? Gente, antes de mais nada, a situação é a seguinte, vamos analisar a situação que temos. Banca FGV. A banca FGV, ela costuma avaliar o candidato nos seguintes aspectos: a abordagem do tema, progressão textual, norma culta e correção gramatical. Aqui, nesses dois aspectos, norma culta, deu bom para o aluno, para o candidato, na correção deu bom para o candidato também, mas ele foi penalizado na progressão textual e na abordagem do tema. Na abordagem ele tirou 5 de 6 e na progressão ele tirou 5 de 6. Quero que vocês analisem comigo a abordagem do tema. Onde será que ele errou, professor? O que ele fez que eu não posso fazer na minha redação? Pois bem, vamos lá. Abordagem do tema. O que vem a ser a abordagem do tema? Para a banca FGV, a queridíssima FGV. A abordagem do tema é a sua capacidade de selecionar argumentos. Ou seja, para defender um ponto de vista, existem vários argumentos. Mas você precisa ter a perspicácia, a habilidade, a esperteza de selecionar os melhores para defender de maneira articulada o seu ponto de vista, dentro de um critério de conveniência. O que vem a ser esse critério de conveniência? Esse argumento que eu estou escolhendo, ele é adequado para essa situação? Ele é o mais adequado? É aquele que melhor me ajuda a convencer o meu avaliador do meu ponto de vista? É isso que nós vamos ver, a maneira que esse candidato fez. O que ele fez que nós não devemos fazer nos nossos textos? O tema da redação era uma pergunta: quais as desvantagens e quais as vantagens de ser brasileiro hoje? Vantagens e desvantagens de ser brasileiro hoje. De que maneira esse candidato abordou esse tema? Acompanhem comigo aqui a redação dele. O Brasil é conhecido mundialmente por ser um rico em diversidade cultural, espalhada nas suas 5 regiões do território nacional, além de possuir uma vasta biodiversidade. Contudo, apesar dessas características marcantes, denota-se também a existência de sérios problemas vividos pela população brasileira. Nesse sentido, dentre esses desafios é possível destacar a desigualdade social e o grave desmatamento das florestas. O que você pode analisar primeiramente aqui? Que da linha 1 à linha 7, ele fez a introdução. Veja, eu recomendo aos meus alunos que façam a introdução em 6 linhas. É o número ideal, mas não existe um número obrigatório de linhas. Ah, professor, quantas linhas devem ser obrigatórias para fazer a introdução? Não existe um número obrigatório. Você vai obedecer ao seu bom senso de escritor. Para esse aluno, foi suficiente o número 7. Em 7 linhas, ele conseguiu construir a introdução dele. Mas se ele tivesse diminuído a letra, certamente ela seria feita em 6 linhas. Esse número de linhas, 6, 7 linhas, ele é o suficiente para que você consiga desenhar o seu projeto de texto. Ele é suficiente para que você consiga desenhar a sua abordagem temática. Veja,
Se o tema versa sobre desvantagens e vantagens, ele abre o texto com aspectos explícitos, aliás, das vantagens. O Brasil é conhecido mundialmente por ser rico em diversidade cultural, espalhada nas suas 5 regiões do território nacional, além de possuir uma vasta biodiversidade. Então ele contextualiza, abre a introdução com aspectos positivos. A diversidade cultural, a vasta biodiversidade. Ele fez de uma maneira superficial, ainda não é o momento de aprofundar nada. Ele continua, contudo, apesar dessas características marcantes, apesar dessas vantagens, características marcantes, pontos positivos, denota-se também a existência de sérios problemas vividos pela população. Sérios problemas vividos pela população. Casa com o aspecto de desvantagem. Nesse sentido, dentre esses desafios, é possível destacar a desigualdade social e o grave desmatamento das florestas brasileiras. Acompanhe comigo esse desenhozinho que eu vou fazer aqui. O projeto do texto dele deve versar sobre vantagens e desvantagens, ok? A primeira parte do texto dele foi dedicada à introdução. Na introdução, ele dá mais ênfase para quê? Na minha perspectiva, ele dá mais ênfase para as desvantagens, problemas vividos pela população. Então, nesse sentido, entre esses desafios, eu vou destacar a desigualdade social e o grave desmatamento das florestas. Na introdução, ele dá ênfase para a desigualdade social e o desmatamento das florestas. Vou subir mais um pouco aqui. E o desmatamento das florestas. Desigualdade social é algo positivo? Não. Desmatamento é algo positivo? Não. Então, na introdução, a abordagem do tema dele dá mais ênfase para as desvantagens de ser brasileiro. Isso se corrobora pelo acompanhamento do texto. Veja, quando ele desenha a introdução, ele cria em mim a expectativa de que o próximo parágrafo tratará sobre a desigualdade social. Vamos ver de que maneira ele aborda esse tópico. Em primeiro plano, é imperioso destacar que, segundo o filósofo inglês Thomas Hobbes, o Estado tem o dever de garantir o bem-estar e a civilidade de seu povo. Entretanto, em que pese as grandes variedades de culturas presentes no Brasil, é notório o drástico cenário de desigualdades sociais. Então vamos aqui. Ele toca na expressão-chave desigualdade social. Essa triste situação decorre de uma cicatriz histórica ocasionada durante o processo de formação do país. Um exemplo disso foi o período de escravidão, o qual fora representado na novela Escrava Isaura. Se você prestar atenção, o argumento 1 dele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 linhas. Então aqui temos o argumento 1 do candidato. Ele realmente, nesse parágrafo, na abordagem do tema, ele trata da desigualdade social, ok? Tratou da desigualdade social, conforme vocês puderam observar aqui, ele toca na expressão desigualdade social. No projeto de texto dele, desenhado na introdução,
ele cria a expectativa de que o argumento 2 será o desmatamento. Será que ele cumpre isso na abordagem do tema? Vamos ver aqui, ó. Ademais, vale ressaltar que, de acordo com estudos realizados pelo Greenpeace, a floresta amazônica é o bioma com a maior diversidade do mundo. Todavia, ainda que o Brasil possua uma das maiores riquezas naturais reconhecida mundialmente, este patrimônio do povo brasileiro tem uma série de degradação, tendo em vista o aumento do desmatamento. Aqui ele realmente aborda no terceiro parágrafo, como argumento 2, o aumento do desmatamento e queimada das florestas, conforme notícia veiculada pelo portal G1, ao noticiar que no ano de 2022 a floresta amazônica registrou maior número de devastação em comparação com a última década. Então veja, ele realmente cumpre o projeto de texto dele no que se refere às desvantagens de ser brasileiro. Desigualdade social, conforme vocês podem observar aqui, tá aqui, ó, desigualdade social, e desmatamento, conforme vocês podem observar aqui também no argumento 2, desmatamento. O texto dele, a maior parte do texto dele foi dedicada às desvantagens. Ou seja, na minha percepção, tem um problema de abordagem do tema aí. Porque a banca pede também que se abordem as vantagens de ser brasileiro. Então ele dá um maior detalhamento para a questão das desvantagens, porque ele diz que a desigualdade social, ela está ligada com o processo de formação do país, que tem uma origem na escravidão. Ele desenvolve a desvantagem no que se refere ao aumento do desmatamento e à queimada das florestas, citando aqui os dados do portal G1, ou seja, a maior parte do texto, no que se refere à abordagem, é dedicada às desvantagens. Só que você, quando vai abordar um tema para o seu avaliador, você precisa ter o critério da balança, do equilíbrio. Ora, eu preciso dedicar metade do meu texto para as desvantagens e metade do meu texto para as vantagens. Então, o problema que eu vejo de abordagem, o motivo de ele ter sido penalizado com um ponto na abordagem é porque ele trata superficialmente das vantagens de ser brasileiro. Aqui, o Brasil é conhecido mundialmente por ser um rico em diversidade cultural, espalhada nas suas 5 regiões do território nacional, além de possuir uma vasta biodiversidade. Isso ficou solto no texto. A diversidade cultural é uma vantagem por quê? A vasta biodiversidade do Brasil é uma vantagem por quê? Isso está solto no texto. Você percebe que não teve o mesmo cuidado para fazer um aprofundamento, como ele fez aqui, na questão da desigualdade social, que tem origem com o processo de formação do país, com o processo de escravidão. Ele não deu o mesmo cuidado ao desmatamento, da maneira como ele deu ao desmatamento da Amazônia, fornecendo dados veiculados pelo portal G1. A vantagem de ser brasileiro, ela é negligenciada na abordagem do tema dele, ficando apenas nessas menções superficiais. É rico em diversidade cultural e tem uma vasta biodiversidade. Aqui na conclusão também, ele dá uma miguelada para dizer que ele fez um migué ali com as vantagens. Veja, ante o exposto, é possível perceber que, embora o Brasil apresente diversos problemas e desafios, ele possui valiosos patrimônios, os quais pertencem ao povo brasileiro. Desta maneira, cabe ao poder público, representado pelos governantes, em parceria com a mídia,
demonstrarem a importância de valorizar e proteger as riquezas do país, devendo também atuar com maior efetividade na redução das desigualdades sociais e proteção da biodiversidade por meio de propagandas de conscientização, assim estimulando e reacendendo no cidadão o orgulho de ser brasileiro. Então ele finaliza aí dizendo o que o Estado deve fazer no que se refere às desvantagens, aos problemas, mas o problema da abordagem, mais uma vez, professor, ele foi penalizado na abordagem? Sim, ele foi penalizado na abordagem, porque a abordagem pede o que, meus caros? Vantagens e desvantagens. Ele desenvolveu desvantagens. Desenvolveu bem as desvantagens? Sim. Desmatamento. Forneceu dados do G1. E desigualdade social. Ligou com a escravidão. Então teve um aprofundamento aí. Não foi perfeito ainda essa abordagem do desmatamento e desigualdade. No próximo vídeo eu comento sobre isso. Mas percebe-se que ele desenvolveu bem a desvantagem e relaxou nas vantagens. Porque a vantagem que ele deu foi superficial. Só disse aqui de diversidade cultural e, cadê aqui no final, ele fala em valiosos patrimônios, que beira a superficialidade de novo. Quais são esses patrimônios? Por que a diversidade cultural é importante para o país? Então percebe-se que o candidato obteve a nota 5 pontos de 6, porque ele negligenciou o aspecto das vantagens. Deveria ter sido feita uma abordagem equilibrada, desenvolver tanto as desvantagens, como ele fez, com desmatamento e desigualdade, mas também desenvolver igualmente as vantagens. Portanto, não cometam esses erros nos textos, nas redações de vocês para concursos, beleza? Meu nome é Adriano Alexandre. Se gostou do conteúdo, dê o seu joinha, se inscreva no canal e tamo junto. Valeu!